Diretor de operações da Matéria Insights, fanático por inovação e tecnologia, é um especialista em pesquisas e estudos sobre o mercado de crédito no Brasil. Top Voice no LinkedIn, com vasta experiência em crédito, tem se destacado na mídia por seus comentários perspicazes sobre as tendências e desafios do setor. Ele traz insights valiosos sobre o comportamento dos consumidores. Aliás, essa semana saiu um ótimo, muito bom. O uso de canais digitais e a importância da transparência das operações de crédito. Não perca a oportunidade de ouvir suas análises e previsões sobre o futuro de crédito no Brasil. Ricardo Ferreira, seja bem-vindo ao Como Você Faz. Matheus, com essa introdução me sinto até mais importante. Pô, prazeraço estar aqui, obrigado pelo convite. E eu contei só um pouquinho, conta um pouquinho mais da sua história, como é que você chegou nessa parte? Vamos lá, a gente tem tempo, então vamos contar a história toda aqui. Matheus, de fato eu sempre fui o cara da tecnologia. A minha formação em ciência da computação, eu me formei na Universidade Federal de Minas Gerais, já deve ter percebido o meu sotaque. Muito parecido com o meu, só que eu sou mais do interior de São Paulo. E desde a época lá de graduação eu já tive contato com inteligência artificial, com redes neurais e tal. Meu primeiro contato foi em 1999, quando tudo isso era mato ainda, né? Sim. E eu me apaixonei pelo tema e desde então eu comecei a ser um pesquisador voraz, um consumidor voraz de temas relacionados à inteligência artificial. Tanto que eu fiz mestrado nessa área logo depois e tal. E eu sempre me considerei muito mais um generalista do que um especialista, porque eu sempre estive envolvido em assuntos diferentes relacionados à tecnologia. Por exemplo, na época do mestrado, eu achava o maior barato porque eu fazia coisas de áreas totalmente diferentes. Desde previsão de séries temporais financeiras, que era o que todo mundo adorava fazer na época, tal, acho que até hoje e tal, até categorização de fragmentos de DNA, porque naquela época tinha muita discussão sobre mapeamento do genoma, lembra? Estava desenvolvimento, tudo isso. Aí tinha a turma lá da biologia, que estava trabalhando com sequenciamento de genoma, fragmentos de DNA que precisavam ser categorizados, então tinha um trabalho de exploração de dados ali para fazer um clustering e tal, coisas totalmente diferentes, passando por reconhecimento de caractere manuscrito, reconhecimento de borda em imagem, que na época era um negócio dificílimo de fazer. Imagina, identificar o que é a borda de uma pessoa em uma imagem para poder separá-la do background. Sim. Na época isso era dificílimo, hoje em dia é um clique. É um clique, hoje em dia é um clique. Mas enfim, então eu achava muito legal o fato de que a cada poucos meses eu estava envolvido em uma coisa completamente diferente, de um segmento diferente, de uma área diferente. Esse foi o meu mestrado, que acabou sendo na área de previsão de séries temporais de demanda por energia elétrica. Poxa. Quer dizer, áreas totalmente diferentes. Inclusive está precisando fazer isso hoje, né? Porque agora a gente está desligando eólica porque tem energia demais, né? Pois é. E foi um pouco depois, bom, as pessoas da nossa geração vão se lembrar, em 2001 teve uma crise energética. Sim. Foi um pouco depois disso, né? Um pouco depois. Então, a curva de demanda por energia elétrica ela tem um degrau exatamente naquela época, Sim. quando não havia oferta suficiente para poder atender a demanda naquele momento e tal. Enfim, essa foi minha vida acadêmica no tema. E a minha carreira foi em telecom. Então, desde essa época eu já trabalhava em telecom. Passei por algumas poucas, porém excelentes empresas. Aprendi demais, conheci pessoas que eu sou muito grato, serei muito grato até hoje pelo conhecimento que eu absorvi delas. Aí tive uma carreira bem típica de profissional de tecnologia em telecom, começando em cargos técnicos, depois cargos de gestão, depois cargos de diretoria, até que em algum momento ao longo dessa jornada eu decidi empreender. E aí fui um dos fundadores da Synecta, que é uma empresa de tecnologia, uma empresa de ciência de dados em benefício dos negócios, que basicamente tem por objetivo explorar dados, usar isso para alimentar jornadas de negócio, e aí entram jornadas de diferentes áreas da empresa, que nasceu em telecom,
mas que depois de alguns anos a gente percebeu que a gente não era uma empresa de telecom, a gente estava em telecom por todo o background que tinha até então, mas que era basicamente uma empresa de inteligência de dados, cross-indústria, e que poderia ser aplicado no mercado financeiro e em outras verticais também. E aí foi o momento que a gente foi para o mercado financeiro. E aí começa a minha história com crédito, começa a minha história com CRM de instituições financeiras, até que faz pouco mais de um ano, a Synecta foi adquirida pela Matera e agora recentemente mudamos de nome, somos Matera Insights, que é o braço de inteligência artificial dentro do Grupo Matera. O Grupo Matera que tem soluções de core banking, pagamento instantâneo. Então esse é o combustível para os modelos de dados que a gente cria e mantém na nossa plataforma. Então, bom, de maneira resumida, mas não tanto, essa é a minha história profissional. Agora, 5 perguntinhas para a gente bate-papo começar rápido. Hoje, na Matera Insights, o que mais te motiva como COO? Ô Matheus, eu acho que a gente está vivendo a história. A gente está vivendo um momento transformador. Daqui a alguns anos, nós vamos nos referir a esse período que está acontecendo agora como um período que mudou drasticamente a sociedade, os negócios, mudou o mundo. A tecnologia está mudando o mundo. Sim. Eu acho que o que a gente faz, e o meu trabalho, o trabalho do meu time e tal, está muito relacionado a essa transformação que está acontecendo. Então eu me sinto muito verdadeiramente parte dessa história, parte dessa transformação que está acontecendo, sabe? Eu acho isso absolutamente motivador. E eu concordo com você, é muito legal. Pensar que quando eu entrei na faculdade, quando a gente entrou na faculdade, na época semelhante, mas diferente, cara, eu tive que ensinar o pessoal a mexer no computador. Falando de 20 e poucos anos atrás, né? Não, um pouco mais, quase 30 anos atrás, tinha que aprender, o pessoal estava aprendendo a mexer no computador, ligar, né? Entrar no Windows aí, né? Aí essa evolução que a gente teve, principalmente nos últimos 10 anos, ela é gigante, né? Um movimento. E é verdade, a hora que a gente olhar para trás, ela falar, pô, eu fiz parte, né? A gente fez parte dessa transição, dessa mudança, é muito legal. Agora, nessa carreira sua, tem algum aprendizado, uma trajetória profissional que você fala, puta, isso aqui é o meu do coração, você guarda? Coração. Tem algumas coisas. Tem uma coisa que eu acho que desde o início da minha carreira eu tenho isso comigo e agora eu posso dizer que isso se materializou. Eu acredito muito que o sucesso ele é fruto da consistência muito mais do que grandes momentos eureka de inovação. Eu acho que ele é construído dia após dia com pequenos passos consistentes que dão previsibilidade para a vida. Eu acho que isso vale para tudo, vale não só para a carreira, vale para a vida, vale para o esporte. Poxa, a consistência traz resultados previsíveis de longo prazo. Eu acredito muito nisso, eu ajo de acordo com isso sempre que eu posso, sempre que eu consigo. E um conselho que você recebeu, que você deu, que você acha que foi muito pontual, foi muito perspicaz? Eu não sei qual foi o melhor conselho que eu já dei, já recebi, não. Eu não sou muito de ter ranking para as coisas, de saber qual que é a minha comida preferida, cidade preferida. Não sei, mas eu tenho algumas coisas que realmente foram muito positivas e que acabam me marcando. Também, lá no início da carreira, eu me aproximei de pessoas que acreditavam numa coisa que eu passei a acreditar também e que hoje eu levo muito, muito a sério. É muito bom estar cercado de pessoas muito boas. Se você está cercado de pessoas muito boas, você faz parte de um time que é muito bom, sim, você vai muito mais longe. Você se desafia muito mais, você aprende muito mais e tal. Então, acho que isso é muito verdadeiro. Você acaba absorvendo comportamentos das pessoas que estão ao seu redor. Então, a escolha de quais pessoas você quer ter ao seu redor pode ser algo bem determinante para até quão alto você vai ser capaz de voar e tudo que você vai ser capaz de alcançar. Perfeito, faz muito sentido. E o que mais te surpreendeu como CEO?
o que me surpreendeu. Vamos lá, eu venho da tecnologia, eu vim de uma carreira técnica para negócios, certo? Uhum. Então, o que é técnico, uma solução técnica para um problema de negócio, é algo que vem naturalmente para mim, por toda a formação que eu tenho e tal. O que eu posso dizer que me surpreendeu em algum momento da minha carreira foi ter a percepção de que o técnico é só um dos aspectos necessários para se resolver um problema. É só um. Existem N outros aspectos que são tão importantes quanto uma solução técnica para um problema. Processos, pessoas, cultura organizacional, tudo isso é tão importante quanto. Uhum. E uma solução técnica não sobrevive se por acaso outros aspectos não acompanharem. Perfeito. Então, enfim, para quem vem de uma posição, para quem enxerga o mundo sob uma ótica técnica, isso em algum momento da carreira é algo surpreendente. Verdade. No meio estatístico que eu tô, a gente costuma dividir muito, né? Tem o modeleiro clássico, aquele cara, entrega, ele fala, precisa fazer o modelo. Cara, morde a orelha porque precisa fazer. Esse cara é extremamente técnico, ele faz muito bem aquilo, só que ele não consegue enxergar as bordas, ele nem quer, né? E aí o cara que está mais ligado no produto, né? Esse sim, ele entende ali a técnica, precisa entender, ou ter o apoio de alguém que entende muito, mas ele precisa realmente, para o negócio acontecer, ele precisa saber olhar o todo. Conectar as pontas ali, né? Verdade. Então é muito bom que tenham pessoas com perfis diferentes que acaba criando um ambiente, um time que é realmente complementar ali. Sim, sim. A gente estava falando das empresas, essa transformação toda que a gente tem, e a gente também está passando pela transformação dos dados nas empresas, né? É uma coisa que se fala há muitos anos sobre a empresa ser data-driven, mas na prática, não sei se isso realmente tem acontecido de uma forma geral, né? A maioria das empresas, né? A gente sabe que grandes empresas já tende a isso. Ora, para você, para uma empresa trabalhar olhando para os dados, quais são as principais características que ela precisa olhar, que ela precisa prestar atenção? Matheus, eu entendo que o tema dados, ele não pode ser meramente da responsabilidade de uma área de dados dentro da organização. Isso tem que ser um assunto da empresa inteira. A capacidade analítica ela tem que estar distribuída na empresa. Ela não pode estar restrita a alguns poucos profissionais, que são engenheiros de dados, cientistas de dados e que trabalham numa área de dados. Ela tem que estar disseminado na empresa. Marketing, CRM, comercial, tem que ter capacidade analítica para interpretar dados, para conversar com um profissional técnico, para que aconteça essa troca entre negócio e técnico, para que efetivamente soluções possam ser construídas para problemas de negócio. Então, acho que uma organização, para que ela seja realmente orientada a dados, esse conhecimento tem que estar realmente disseminado. Isso passa por valorizar a capacidade analítica no momento da contratação, isso passa por treinamento adequado, isso passa por uma cultura que valoriza a observação dos dados e o uso dos dados na tomada de decisão. Enfim, tem uma série de coisas aí que compõem. E isso não precisa ser empresa grande para fazer, né? Qualquer empresa consegue fazer isso. Uma empresa pequena é até mais fácil fazer, porque uma empresa que é bem pequena é mais fácil garantir que todos estão alinhados em relação aos grandes pilares da cultura e os grandes objetivos organizacionais. Sim, sim. Agora, aprofundando um pouco mais nas respostas, perguntas, hoje a inteligência artificial está mudando muita coisa, faz parte do nosso dia a dia. Agora, como ela vai influenciar na análise do comportamento do cliente? Como ela pode influenciar nisso aí? Porque hoje a gente usa muito a análise, né, com pesquisa qualitativa, nos dados ali, mas como você vê que ela pode mudar essa nossa pesquisa sobre o comportamento do cliente? Como a tecnologia pode mudar o entendimento do comportamento do cliente? A inteligência artificial mais em si. A inteligência artificial. Vamos lá. E aí, falando
vou dar exemplos aqui mais específicos relacionados a crédito, mas a gente pode extrapolar para quaisquer lados aí que por acaso você entender que faz sentido. Se a gente olha o indivíduo, potencial tomador de crédito, sob a ótica do seu histórico financeiro, eu vou estar fazendo como se faz no mercado de crédito já há décadas. Quer dizer, se eu sou um tomador de crédito, se eu já tive uma exposição prévia a crédito, se eu tenho um histórico financeiro, se eu tenho um histórico de pagamento de contas, tudo isso conta positivamente ou negativamente para avaliação do risco de crédito para aquele momento, para aquela operação, para aquele instrumento que eu vou utilizar para tomar um crédito, certo? Sim. Isso limita a entrada no mercado de pessoas que não têm esse histórico ou não têm toda essa capacidade de comprovar uma capacidade de pagamento, um histórico de exposição ao crédito e tal. Agora, se eu olho para um contexto mais amplo, se eu olho para estilo de vida, se eu olho para comportamento, se eu olho para atitude, se eu olho para o enquadramento daquela pessoa no ambiente onde ela vive, anseios e objetivos, que são coisas muito mais intangíveis e muito mais difíceis de se materializar do que propriamente a informação de pagamento de uma conta ou não, eu saio de uma visão limitada sobre aquele indivíduo para uma visão muito mais holística, muito mais completa, certo? Perfeito. Agora, isso não vem gratuitamente. Existe um gap entre ter um histórico de dados que pode estar associado a perfil, comportamento e características e objetivos e transformar isso efetivamente em variáveis que podem ser inseridas em um processo estruturado ali. E aí a inteligência artificial ela tem um ferramental suficiente para poder preencher esse gap. Quer dizer, eu consigo transformar variáveis de naturezas totalmente diferentes, variáveis estruturadas, semi-estruturadas, não estruturadas e tal, em características desse indivíduo, e a partir daí ela vira insumo para um processo de tomada de decisão. Então eu vejo a inteligência artificial como algo fundamental nesse processo, e assim, é um movimento que já está acontecendo e, a meu ver, é irreversível. Empresas que não fizerem uso de ferramentas mais avançadas e mais recentes de inteligência artificial vão acabar perdendo grandes oportunidades de negócio. Bom, eu costumo dizer, comecei a dizer que a empresa hoje ela não adianta ela ser só mais data-driven, né? Ela precisa já começar a pensar na inteligência artificial, já precisa começar a aplicar ela, né? Aplicar ela antes até de outras técnicas, mas verificar se ela é possível, é capaz, tem volume, tem velocidade para isso, mas sim. Nessa questão do consumidor, né, recentemente, que eu falei lá no começo, vocês fizeram lá na Matéria Insights uma pesquisa, né, com os consumidores. O que vocês viram de uma tendência do consumidor? Bacana. Essa pesquisa acabou de sair do forno, Matheus. Estamos em fevereiro de 2025, para quem assistiu isso posteriormente. A pesquisa foi lançada esta semana e foi bem esclarecedora em vários aspectos, tá? Eu fiquei muito feliz com os resultados, porque eles indicam tendências que são interessantíssimas ali e que geram uma boa reflexão. Primeiro, essa pesquisa ela teve por objetivo tirar uma fotografia do mercado de crédito pessoa física no Brasil. Então, quem é esse tomador de crédito do momento atual, ok? Então, ela focou em pessoas que tomaram crédito recentemente, nos últimos 6 meses. Não nos interessava, para fins de estudo, tomadores de crédito de outros períodos. É claro que eles são interessantes para outras finalidades, mas a gente queria ver exatamente o tomador de crédito atual. O que pensa, o que motiva, o que é fundamental para a decisão de tomar ou não um crédito e tal, quais instrumentos estão sendo utilizados, uma série de outras coisas. Descobrimos coisas interessantes. O resultado foi um relatório de 90 páginas, super denso, com muitos detalhes, mas os grandes highlights que eu vou me lembrar de cabeça aqui são: é um tomador de crédito que usa massivamente canais digitais. A gente viu que 7 em cada 10 contratações de crédito nesse período foram por canais digitais.
Sim. É um tomador de crédito seguro das suas decisões. 65% desses tomadores, eles alegaram muita confiança nas suas próprias decisões, na sua capacidade de tomar boas decisões financeiras. Curiosamente, nessa mesma população, somente 34% souberam dizer qual foi a taxa de juros contratada no produto recente de crédito que foi contratado, o que é enfim, tem um gap aí entre a percepção de conhecimento Sim. e a capacidade de efetivamente avaliar critérios que são necessários para se tomar uma decisão embasada, né? Sim. Então, só sobre isso aí já dá para explorar muito. O que gera essa disparidade? Será que é só um gap de conhecimento? Será que é produto? Será que o produto não está claro? Será que a jornada de crédito pode ser melhorada? Tem uma série de questionamentos aí que podem ser feitos relacionados a isso. E outras coisas. Executivos do setor mencionaram uma obviedade para quem está nesse mercado, que o cenário é desafiador. O cenário atual para crédito é desafiador. A expectativa para 2025 é de um ano difícil para crédito, tendo em vista fatores macroeconômicos. Fatores concorrenciais nos últimos poucos anos aí da pandemia para cá. A ascensão e consolidação das fintechs gera uma concorrência enorme. E aí, associado à digitalização, né, o uso massivo de canais digitais, é muito, muito fácil contratar uma outra instituição financeira, um outro cartão de crédito e tal. Então é comum, e a pesquisa constatou isso, é comum ter 3, 4 cartões de crédito. Casos mais extremos, até 12 cartões de crédito. Enfim, e aí esse tomador de crédito, majoritariamente classe C e D, está aí distribuindo esse risco entre várias instituições. Que mais? Um outro aspecto, esse foi surpreendente para mim e eu achei muito interessante. A maior parte das instituições já lançou a sua própria versão do Pix parcelado. Apesar disso, ainda não... isso está na agenda evolutiva do Pix, lá do Bacen, certo? Mas ainda não tem data para que haja o lançamento oficial desse instrumento pelo Bacen. Mas as instituições já têm suas próprias versões, certo? Sim. Que funciona basicamente assim. Se eu pegar o meu celular agora, abrir o aplicativo do meu banco para te fazer um Pix, ao longo da jornada ali de transferência via Pix, me vai ser oferecida a opção de parcelar isso em 12 vezes, talvez, com uma taxa de juros, e jogando isso para o cartão de crédito, por exemplo, ou para um empréstimo pessoal, alguma coisa assim. Então, esses são os instrumentos que estão por trás do Pix parcelado. Agora, o que foi bem curioso na pesquisa, 31% dos tomadores de crédito alegaram que já utilizaram o Pix parcelado, que é um lançamento super recente. Bastante gente, né, por tempo. Me surpreendeu. Me surpreendeu. Muita gente para pouco tempo. Agora, pasme, mais da metade desse pessoal utilizou nos últimos 2 meses. Então eu acho que a gente capturou exatamente o momento da inflexão da curva ali, que num período muito curto, muita gente começou a utilizar. E, Matheus, eu penso que isso traz para o mercado um perfil de tomador de crédito que é diferente. Verdade. Que é assim, poxa, se um de nós precisa fazer um empréstimo pessoal, planeja fazer um empréstimo pessoal, nós vamos pesquisar, nós vamos na instituição, enfim, virtualmente ou fisicamente, mas assim, seria uma decisão consciente da necessidade daquele crédito. Eu preciso de um recurso, vou recorrer a um empréstimo de alguma maneira, ok? É uma decisão consciente. Agora, com o Pix parcelado, não, é uma decisão intempestiva. Exato. Eu vou te fazer um Pix de R$100. Me foi oferecida a opção de parcelar, prefiro parcelar só para não usar o recurso na conta corrente. Claro. Joguei 10 vezes no meu cartão de crédito, quer dizer, não foi exatamente uma decisão de crédito baseada na necessidade, foi uma decisão intempestiva no momento ali e tal. Então isso traz para o mercado de crédito um perfil diferente de tomador de crédito que tem objetivos que são diferentes. Sim. Então isso vai trazer impacto assim, ao longo do tempo, né? Então, enfim. E teve algumas outras coisas que eu achei muito legal lá.
Você já falou, 70% faz por digital, mas ainda tem 30% que faz no físico. Isso. Eu não imaginava que ainda tinha 30% fazendo no físico. E ainda vem a pergunta, porque quando eu vi isso, eu lembrei que, poxa, recentemente eu fui atrás, queria ver o crédito imobiliário e eu me senti muito mais atendido falando com o físico, com o gerente da conta do banco que eu tenho, de outros bancos, do que buscando na internet, não sei o quê. Por quê? Porque ele já me traz tudo redondinho, bonitinho, e eu não gasto tempo pesquisando. É isso aí. Talvez isso ainda seja tanto. Outra coisa que colocou aí, a pesquisa já pegou, é a quantidade de bets, pessoal que usa bet. Isso foi interessante também. Foi, e eu ainda acho que esse número vai aumentar. Sim. Né? Até recentemente eu escrevi um artigo que eu falava que a maioria das pessoas que usam a bet não tem nem dinheiro aplicado. Né? E como vocês colocaram, usa a bet achando que vai ganhar dinheiro. Não faz sentido nenhum. Né? Porque quem tem que ganhar dinheiro é a bet, não as outras pessoas. Né? Isso impacta muito o crédito. Né? E se a gente ainda buscar junto com a cobrança, porque esse cara, por uma ilusão, vai acabar tendo um problema para pagar, vai para a cobrança, né? A cobrança vai ter que aprender a lidar com esse público. Então isso me surpreendeu lá também. E o outro ponto que também vocês capturaram bem legal é que o cliente, ele é cliente de uma instituição, tem crédito de uma instituição, aí ele precisa de um outro tipo de crédito, não consegue nessa instituição. Aí ele vai e consegue em outra. Né? Você fala, tá bom, aumentou o risco, mas ele ainda continua pagando o primeiro, né? Então, tá faltando para as empresas, né, ter um trabalho de produto, de negócio, para não perder esse cliente para uma outra, né? Esse pulo, 12 cartões de crédito, como você falou. É isso aí. Não faz sentido. O Matheus, você trouxe vários bons pontos. Vou comentar sobre todos que eu consegui lembrar aqui que você trouxe. Vamos lá. Primeiro, 70% digital, 30% físico. Não quer dizer que são 70% de usuários completamente digitais. São pessoas que, dependendo do contexto, dependendo do momento, vão procurar o físico. A gente viu que fatores de decisão, né? As perguntas de aprofundamento ali depois da decisão e tal, mas por que você decidiu e tal? Sugestão do meu gerente foi uma que apareceu com bastante relevância. Então, assim, tudo bem, eu posso até ter tomado do meio digital, mas se por acaso eu estou numa instituição que me permite o contato com o ser humano e eu posso fazer esse contato, eu vou me orientar com o gerente. Então, assim, o físico tem uma relevância e continuará tendo uma relevância por várias razões. Esse é um ponto. Você trouxe um outro ponto legal aí das bets. Apareceu realmente que para as pessoas que tiveram crédito negado, nessa mesma população, 54%, se eu não estou enganado, se não é muito próximo, eu acho que é exatamente esse percentual, 54% já teve crédito negado em algum momento da vida. Aí a próxima pergunta foi, e o que você fez quando teve o crédito negado? 30% tomou crédito de maneira informal, alguns deram outras soluções, mas tem um percentual, agora super recente, falou, recorri às bets, que foi exatamente o seu ponto. Recorri às bets, entendendo que bet seria uma forma de investimento, uma forma de multiplicar aquele dinheiro para sanar a necessidade de recurso que o fez procurar o crédito inicialmente. Então, quer dizer, isso aí realmente pode ser muito atribuído pela a falta de traquejo, de conhecimento, de exposição ao mercado e das consequências de se fazer uma coisa como essa. Né? É verdade. Essa questão do informal, né, são 30% buscando informal, é um problema. O informal pode ser a família, o amigo, ou o agiota e assim por diante, vai existir tal. Mas 70% conseguiram de uma outra forma, né? Tiveram negado de um lado e foram buscar em outro. Tem um percentual que não tentou. Então,
não é 100% desse público que de fato conseguiu de uma outra maneira. Tem um percentual que nem sequer tentou e tem, enfim, já distribuídos ali na cauda longa, percentuais pequenos por cada motivo, mas tem quem trabalhou mais, fez hora extra, teve quem procurou outra fonte de renda, fez um trabalho paralelo, alternativo, teve quem recorreu a FGTS, teve quem recorreu a outras formas ali de conseguir o recurso. Mas realmente, aí vira uma distribuição bem cauda longa mesmo, sim, muitos motivos que abarcam ali um percentual pequeno da população. Voltando lá para os dados, né? A gente tem muito dado bruto nas empresas, né? A gente não trata muitos os dados. É muito comum a gente desprezar os dados super importantes, acabam se perdendo, a gente coloca. Como as empresas podem melhorar, ajudar a tratar esses dados brutos? O dado bruto. Inclusive é um problema da modernidade. É o seguinte, a gente está vivendo o hype de inteligência artificial. Isso. Então é muito comum se deparar com empresas que querem usar inteligência artificial. O que, Matheus, que normalmente é a nossa recomendação lá na Matéria Insights para casos como esse. Qual é o problema de negócio que você, executivo de qualquer que seja o setor, quer resolver e para o qual talvez os dados possam ajudar? Então, partir do negócio sempre, nunca partir da tecnologia, da inteligência artificial e nem partir diretamente do dado. Tem dados. Vamos partir do problema de negócio. Qual é o problema de negócio que eu quero resolver? E se a gente conseguir elencar esses problemas de negócio, entender impacto, compreender detalhadamente qual é o problema e qual é a consequência de se manter esse problema, aí, Matheus, a próxima pergunta é: quais fontes de dados podem me ajudar a mitigar ou a resolver esse problema? Aí a gente toca exatamente nesse assunto, que é o dado. Numa organização grande e complexa, é muito natural, é muito comum que existam centenas de bases de dados dispostas em silos, em áreas diferentes, que, bom, uma nem sequer tem conhecimento da outra, tem dado replicado, dado com qualidade baixa, dado sem governança, em geral sem governança, sem rastreabilidade, sem nenhum tipo de controle que te permita aferir a qualidade e a usabilidade daqueles dados, ok? Partindo do problema de negócio e se identificando fontes de dados que são relevantes, aí sim cabe um trabalho de organização desses dados para aquelas finalidades específicas. Sabe por quê? Se por acaso você é um executivo de uma grande organização e se depara com a situação de que você tem centenas de bases de dados espalhadas em lugares diferentes, e se por acaso você toma a decisão de limpar a casa, né? Eu vou organizar essas centenas de bases de dados. Primeiro, esse é um trabalho que não vai começar hoje e acabar mês que vem. Vai ser um trabalho que vai demorar muito. E se ele não estiver vinculado a objetivos de negócio claros, daqui a um ano, poxa, quanto de dinheiro eu já gastei, quanto isso trouxe de retorno para mim? Provavelmente trouxe pouco ou nenhum retorno, já que o objetivo final que teria sido tratado nesse caso, teria sido almejado, seria a organização das bases de dados. Então eu não concordo muito com essa estratégia. Eu prefiro que esteja conectado diretamente com o objetivo de negócio, sim, algo que seja factível, mensurável e, preferencialmente, que as primeiras metas sejam metas de curto prazo, não sejam metas de longo prazo. O que eu consigo fazer em alguns poucos meses para resolver esse objetivo de negócio? E aí, depois disso, são ciclos, né? São iterações em cima desse mesmo processo que em algum momento, depois de 1, 2, 3 anos, aí sim se terá abarcado uma boa parte desses dados. Sim. E aí você vai pensando, o que eu falei no início, né, dos pequenos passos consistentes do dia a dia que te levam ao sucesso. São essas pequenas ações do dia a dia, inclusive nesse contexto de organização dos dados em benefício da resolução dos problemas de negócio, vão te levar para um outro lugar. Aí no final de um determinado período, no final de um ano, você vai conseguir olhar para trás e avaliar que o seu nível de maturidade, o seu nível de qualidade, a sua capacidade de usar dados em benefício para o negócio
aumentou nesse período. E uma pessoa muito importante para essa transformação, para isso, é o cientista de dados. Que é ele que vai levantar a mão. Cara, eu preciso usar tal informação, tá difícil ter, né? Ou eu não tenho acesso a tal informação. E a hora que ele começa a mostrar o trabalho dele, que ele usando aquela informação gera valor, cara, é o primeiro ponto que você tem para você começar a fazer isso. Porque se não mostrar que vai gerar valor, que você consegue ganhar dinheiro com isso, para que você vai investir? É isso aí. O cientista de dados é o atacante que está ali mostrando o que pode fazer. Ele precisa do engenheiro de dados, que é o meio-campo ali, que vai rolar a bola na área para que ele possa realizar análises que são importantes e que vão provar o valor do dado. Então, são, na minha opinião, os dois profissionais fundamentais aí desse processo. Eu acho que para você é o comecinho, né? Digamos, isso aí é a hora que você está acendendo a vela, porque depois você precisa de toda uma gama de pessoas na empresa para que isso vire realidade, para que o dado fique mais acessível, para que o dado esteja, né, trabalhado, desenhado bonitinho, né? Porque senão o cientista de dados ele vai receber aquela base de dados gigante, cheia de problema, e ele vai investir muito tempo para ficar limpando ela toda vez que ele precisa ali usar, né? Então, mas eu comecei isso, eu acho que é isso. É isso aí. E um primeiro passo com uma análise exploratória descritiva desse dado sob a ótica do problema de negócio que se quer resolver, isso traz insights que são relevantes. Sim. Mas um próximo passo poxa, eu quero isso de maneira recorrente. Exato. Agora eu quero isso atualizado toda semana, ou todo dia, ou todo mês e tal. E isso requer outras habilidades e outras capacidades e outros processos implementados para garantir a automação disso tudo, né? Sim. Exato. Porque ele começou a mostrar. A primeira coisa que ele fez foi mostrar valor, né? E depois falou, agora, para ser recorrente... Agora vamos construir a solução para isso. Exato. E lá na Materna Insight, vocês têm um case nesse sentido? Temos. Matheus, eu gosto de lembrar dos antigos. Eu gosto de lembrar bem dos cases antigos, que eu acho que eles foram transformadores, sabe? Uhum. São cases que geraram insumo para decisões que a gente tomou ao longo do caminho que nos trouxeram para esse momento agora. Eu lembro, por exemplo, contei que a gente começou em telecom e depois migrou para o segmento financeiro, né? Uma das primeiras iniciativas no segmento financeiro foi uma que eu guardo com muito carinho, porque nos fez aprender muito sobre esse mercado e sobre o uso de dados alternativos e o uso de tecnologia e de inteligência artificial com esses objetivos, que foi com uma grande instituição financeira, observando dados dos canais mobile, ok? Então, dados provenientes do telefone celular, com o objetivo de identificar características do indivíduo, do cliente que está ali, para fazer segmentação, para usar em benefício do CRM, né? Como que eu vou abordar individualmente esse cliente, e crédito, como que eu posso usar isso como que eu posso usar esse conhecimento para separar um bom pagador de um mau pagador. Então, as hipóteses lá atrás foram muito interessantes, assim. Peraí, onde que esse cliente mora? Onde que ele trabalha? Como que ele se desloca? Quais serviços ele contrata? Quais produtos ele compra? Com quais empresas ele mantém relacionamento? Uhum. Como que ele se diverte? Qual o estilo de vida que ele leva? Então, eu consigo descrever aquele indivíduo em função de muitas variáveis, ok? Que vêm de lugares diferentes. E aí, Matheus, a gente conseguia comparar esse indivíduo com outros que são muito parecidos em vários aspectos. Microcluster, que seria a hipersegmentação. Uhum. Eu vou ter uma quantidade muito grande de segmentos que são muito homogêneos dentro deles mesmos, ou seja, uma boa separação entre esses segmentos. Seria mais ou menos assim, agora eu conheço o Matheus de maneira muito detalhada e eu posso descrevê-lo em função dessas centenas de variáveis, ok? Como que ele se compara com outros que são muito, muito parecidos em vários aspectos? E aí eu posso criar uma expectativa de
comportamento, um enquadramento em relação ao que se espera, quanto a estilo de vida, quanto a gastos, quanto a exposição a crédito, quanto a exposição ao varejo. E a gente encontrou coisas muito legais que sugerem para determinados perfis muito específicos um maior risco de crédito pela superexposição a um varejo que pode não ser tão legal, pode levar ao superendividamento, um estilo de vida que não é compatível com aquela renda, e uma série de coisas. Então, a gente viu que ao usar essas variáveis como insumo para modelagem de crédito, gerou um resultado muito legal. Mas o mais surpreendente de tudo foi o que aconteceu depois, que foi o seguinte: legal, eu consigo aumentar a performance dos modelos de crédito usando essas variáveis. Vamos ver como que essa performance está distribuída em diferentes perfis. Perfeito. E aí a gente viu que se eu coloco esse benefício em uma escala de risco, por exemplo, do scores de birôs de crédito, Certo. a gente percebeu que o aumento de performance ele era pequeno, ele era limitado nos extremos e ele era muito relevante perto da zona limítrofe de decisão. E isso foi muito legal, Marta, porque caiu uma ficha que isso fez todo sentido. Poxa, se a pessoa é excelente tomadora de crédito, se eu consulto o birô e tem um score que é altíssimo, ela tem um histórico enorme de exposição ao crédito, nunca atrasou uma fatura, é muito fácil dar crédito para alguém assim. O outro extremo também é muito fácil. Pô, é alguém que está inadimplente. Perfeito. É muito fácil negar crédito para quem já tem um histórico muito negativo. Sim. É muito fácil dar crédito para quem já tem um histórico muito positivo. Agora, quem está no meio, que não é nem tão bom nem tão ruim, ou quem está no meio porque não tem tanto histórico. Perfeito. Nesses casos, exatamente nesses casos, que é onde a decisão é mais difícil, essas variáveis comportamentais, vamos dizer assim, de estilo de vida, variáveis psicográficas, elas fizeram muita diferença mesmo. E aí todo o ferramental disponível como algoritmo de inteligência artificial, isso foi muito fundamental para que a gente fosse capaz de inserir essas variáveis ali no processo de decisão. Perfeito. Enfim, eu empolgo quando eu falo desses cases. Não, mas é legal, e é legal. E muitas dessas variáveis, às vezes a gente nem precisa ir fora buscar, a gente tem dentro da própria empresa. Muitas variáveis existem dentro da própria empresa, escondidas em algum desses bancos de dados, dispostos em algum silo. Não, eu tenho um exemplo que eu gosto de dar. Eu estava numa situação semelhante, querendo encontrar oportunidades, né? Pô, preciso encontrar oportunidade para ajudar a vender. Sou o cara responsável pela inadimplência, mas eu tenho que ajudar a vender. E, pô, para mim, eu tô negando muita gente. Quem que eu vou colocar? Aí eu falei, pô, pensei, cara, como é que é o pessoal que liga? Né? Liga aqui, fala com a gente, por algum motivo, seja por WhatsApp, por telefone, né? Tem informação? Tenho. Cadê? Tá guardada lá, chega, a gente enfia na gaveta, fecha, tranca e acabou. E aí? Como é que eu tenho acesso a isso? Um caos para ter acesso àquele monte de informação. E é muita informação. Que aí você tem quando ligou, que tempo ligou, o que falou, né, o que ele queria, como colocou. Quando eu consegui ter acesso a essa informação, ela realmente ajudou a achar algumas coisas, né? Então, necessariamente, você precisa pagar a coisa fora, né? Dentro você tem bastante. E aí, falando aqui de dados ainda, o pessoal geralmente fala, poxa, onde que a tecnologia pode ajudar a gente na frente, né? A conseguir dar mais crédito, né, para as pessoas. Beleza, mas a minha pergunta que eu quero fazer para você é: onde é que os dados podem nos ajudar a democratizar o crédito, né? Vamos colocar aqui para o crédito. O Matheus, eu acho que é muito nessa linha do que a gente estava conversando agora há poucos minutos. O processo tradicional de análise de crédito, ele acaba sendo um tanto quanto cruel com quem não tem uma exposição prévia ao crédito, não tem um histórico de sistema financeiro formal ali, certo? Eu entendo que essa democratização ela passa justamente pela observação de outras variáveis que vão além das tradicionais para conseguir transformar um não em um sim.
desde a pandemia até hoje, a quantidade de pessoas que viviam na informalidade e que passaram a ter uma conta bancária, e passaram a ter acesso a crédito e tal, é absurda. São dezenas de milhões de pessoas. Eu me lembro de um número ainda da pandemia, 40 milhões de pessoas haviam aberto a primeira conta bancária naquela época, ainda durante a pandemia e tal. É muita gente com pouco histórico. Então a democratização, no meu entendimento, ela vem exatamente desse ponto. Se eu for capaz de observar cada uma dessas pessoas sob outras óticas relacionadas a comportamentos e estilo de vida, e se eu conseguir associar isso com comportamentos que eu espero de um bom pagador naquela situação, aí volta aquela comparação com outros indivíduos iguais, né, com microcluster, uma hipersegmentação. Se eu consigo fazer isso, eu estou efetivamente incluindo pessoas. Eu estou transformando um não em um sim no momento da concessão de crédito. Perfeito. E isso passa pelo próprio cliente, porque, por exemplo, Open Finance. Legal. Boa. Open Finance é uma coisa que já existe há alguns anos, pouca aderência. Mas, poxa, o Open Finance veio para ajudar os clientes, né, em todos os sentidos, e não as empresas, né? Tem uma cultura meio... Eu tenho a percepção que o pessoal tem uma cultura meio errada, né? Sim. Se ele quer ter acesso mais fácil ao crédito, né? E aqui eu não vou falar só do cartão de crédito ou de crédito, como a gente vai falar. Se ele quer ter um acesso melhor a um plano de saúde, um acesso melhor a um financiamento, ele tem que deixar seus dados disponíveis para que as instituições possam olhar o quanto ele é bom pagador e aí eles oferecerem o produto melhor para ele, né? Matheus, fechado. Foi ótimo você ter tocado nesse assunto, porque a pesquisa abordou esse ponto também e o resultado nesse aspecto foi surpreendente para mim, tá? É muito consenso de mercado de que a adoção à Open Finance não foi esse sucesso estrondoso que foi o Pix, por exemplo. Então é um mecanismo muito interessante, mas com a adoção ainda muito baixa, certo? Agora, a pesquisa que foi feita nos últimos poucos meses constatou que 47% desses tomadores de crédito concederam acesso aos seus próprios dados via Open Finance. 47% é muito relevante. Quer dizer, é 47% de poucas safras. Sim. Então, até que isso se torne um percentual muito relevante da população, é claro que ainda vários meses vão se passar. Mas aí o questionamento que ficou ali para mim, será que a gente está também nesse ponto de inflexão de adoção do Open Finance? Será que essas safras recentes já estão muito mais propensas a abrir os próprios dados do que o tomador de crédito de, 1, 2 anos atrás? Verdade. Então achei isso interessante. Então pode ser que esse cenário mude aí nos próximos meses relacionados à adoção do Open Finance, que eu concordo contigo. Isso é bom para o consumidor que está ali. No final das contas, é para ele. Né? Ele foi feito, assim como o Pix foi pensando no consumidor, né? O Open Finance também foi. É claro que as empresas vão usar isso para te vender melhor, mais e tal, mas, poxa, é para o cliente, né? Ele precisa ter esse entendimento de que o que as empresas fazem, né? O score é bom para ele, né? Não é para a empresa. A empresa é só mais uma informação para ela tratar. É ele que tem que cuidar bem do seu score, né? É ele que tem que abrir os seus dados, mostrar o quanto ele é bom pagador. E aí, bom pagador não é só pagar o crédito, né? É pagar a conta de luz, né? Pagar direitinho o mercado, padaria. Tudo isso, essas transações todas entram pelo Open Finance e vão ajudar. Matheus, o crédito bem dado, ele é bom para a instituição, ele é bom para o cliente, ele é bom para a sociedade. Movimenta a economia. O crédito bem dado, ele é um instrumento muito positivo. E bom para todo mundo. Exatamente. Cairo, deu o nosso tempo. Tinha passou mais, rápido, hein, Matheus? muito rápido. Tinha um monte de coisa ainda aqui que eu queria conversar com você. A gente vai marcar. Eu quero muito mesmo. Tem bastante coisa aqui para a gente conversar. Muito obrigado. Que bom. Valeu, fiquei feliz aí de mesmo. ter participado. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu agradeço. Tudo de bom. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.